E aí, meu amigo Jordan? Episódio de Unir os Mundos. Vamos unir o tech e o inglês. Bora. Vamos falar um pouco de carreira, como o inglês é importante na área da TI, ou se é importante, eu não sei. Vamos descobrir mais ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. E nada melhor, né, para completar aqui a nossa parte de inglês da conversa, que alguém que já com 12 anos de experiência na área, né? Então o Rodrigão aí decidiu se juntar, decidiu aceitar o nosso convite e te apresenta pra galera aí. Pô, muito obrigado aí por terem aceitado me receber aqui no Main Branch e tal. E vamos falar um pouquinho, vamos ter uma discussão bacana hoje aí. Eu acho que vai ajudar muita gente, galera da TI aí. Mas para falar rapidamente, para me apresentar, eu sou Rodrigo Matos, sou English Teacher, sou professor de inglês aí, nem o Jorge falou, há 12 anos. Tenho um canal aqui no YouTube, né, o English Drops, e comecei aí nessa função agora de criação de conteúdo no último ano e tal. E tô aí para ajudar a galera a aprender inglês sem depender de tradução, aprender a pensar em inglês e tal. E tem muitos alunos e uma boa parte da galera que assiste o meu canal, consome conteúdo também, é a galera da TI. E aí a gente começou a conversar, eu e o Jordan ali, e, pô, cara, é um negócio que simplesmente é natural, né? Não adianta. Trabalha como dev, trabalha na TI, tem que saber inglês, né, cara? Então, vim aí pra gente trocar essa ideia, bater esse papo aí hoje. Baita. E pra mostrar, né, Jordan, que aqui é conhecimento, a gente já vai explicar que não é squad, né? Como é que é? Squad. É squad, não é squad, tá? É squad. Squad, importante. Então, Não, nas suas dailies aí, nos seus reportes, vocês já sabem, né? o Rodrigo Já ajusta a pronúncia. O Rodrigo cometeu um erro e um esquecimento. Primeiro erro, ele chamou de Jordan. Pô, de tio eu não aceito essa, cara. Logo tu não. Logo tu não. E O Jordan. Jordan, isso aí. E ele esqueceu a segunda atribuição mais importante. A segunda atribuição mais importante dele é, cara, professor particular de inglês do Jordan. Ele esqueceu dessa. Não, mas é isso. Eu sou professor do Jordan também ali. Dou aulas particulares, tenho cursos, tá? Mas não é papo pra agora, mas a gente vai falar sobre isso aí também. Mas é isso aí, cara, é isso aí. Vai ser um papo massa, se não tivesse nada a ver, eu acho que não estaria aqui, mas é um bagulho natural, Tamo junto. E digo mais, hein? Acho que vai ser o vídeo com mais views no meu canal. No nosso canal. Ih, outro já tá querendo me derrubar já, cara. Tá querendo me derrubar. Já monopolizou. Isso daí é spoiler das nossas ideias, Jordan. Viu? É verdade. Mas eu queria já puxar aqui a primeira pergunta, depois tenho várias aqui, acho que o Jordan também tem as dele, então te prepara aí, Rodrigão, que a gente vai te mandar um monte de Vamos te fuzilar. ideias, dúvidas e tudo mais. Mas eu queria abrir com uma pergunta que, na tua percepção, assim, né, acho que tu já, como tu trouxe, né, um dos focos aí, eu acho que é a galera de TI. Como é que tu vê a importância, assim, essa sinergia entre o inglês e a TI, né? Como é que tu vê esses dois mundos, assim, se cruzando, assim, no dia a dia, na demanda que os alunos te trazem? Como é que essas duas áreas, elas se conversam, assim, no dia a dia? Eu queria fazer um adendo só antes do Rodrigão responder, que eu já vi nos LinkedIns da vida aí, não sei se o Rodrigo já viu também, eu sei que não é dessa maneira que ele se vende como profissional, mas eu já vi pessoas postando aí, tipo assim, cara, sou professor de inglês, curso de inglês para devs, dou aula particular para devs. Eu já vi esse ramo na coisa, então só um adendo aí. Tem. Vamos abordar tudo isso daí. Cara, assim, ó, a gente tava aqui no prézinho ali, falando antes, trocando uma ideia. O que acontece? Eu vou puxar, vou contextualizar com uma história aqui. Eu sou formado em comunicação digital, tá? Mas antes dessa faculdade, eu fiz 3 semestres de sistema da informação. Enfim, eu tenho essa história, esse background. Mas, TI fez parte da minha vida por um bom tempo. Até já troquei uma ideia com o Jordan, já trabalhei como QA Analyst e tal. Assim, foi por pouco tempo, mas eu trabalhei com isso. O inimigo dos devs. Não sendo front-end é meu amigo. Ó, inclusive, ó. Back-end squad. Mas, cara, deixa eu te dizer assim, ó.
É o que eu sempre falo pra todo mundo, porque eu não consigo colocar em porcentagens assim, mas eu tenho uma boa porção dos meus alunos e galera que assiste conteúdo no canal e tal, que é da área de TI. Então, o que que acontece? Muita gente vem me perguntar, Rodrigo, eu trabalho com TI, queria ter aula particular, ou, tipo, tô em tal área, tô em tal cargo e pra mim é essencial agora pra conseguir uma promoção ou algo do tipo. Eu sempre falo a mesma coisa pra... Isso funciona pra outras áreas também, mas principalmente pra TI, que é uma das áreas mais essenciais que a gente tem hoje de área de trabalho, assim. Se o cara ingressa na área de TI sem saber inglês, não é que tu tenha que ter um inglês fluente ou avançado e tal para tu iniciar na área. Mas se tu não tá estudando, não tem o inglês minimamente desenvolvido, tu pode ter certeza que tu tá entrando numa área já sabendo que tu vai ter um teto. E não tem o que fazer. E aí dá para abordar isso daí de vários pontos, tá? Porque assim, daqui a pouco tu tem, um baita conhecimento técnico, é muito bom no que tu faz, mas, de novo, né, a área de TI ali, às vezes, tu começa a trabalhar, começa ali júnior, pleno, vai pra sênior, começa a ter mais responsabilidades, começa a se expandir o negócio, começa a se conectar com outras áreas geográficas também, e aí vai acabar entrando o inglês nessa história. Esse é um dos pontos. Mas um outro ponto que é muito importante é que o inglês é a base sintática, vamos dizer aí, de praticamente qualquer código de programação, né? Então, qualquer linguagem vai ter os códigos ali. Por mais que o cara não fale inglês, vai ter que saber um to, from, vai mexer lá com SQL, ou sei lá, qual que seja a linguagem. SQL. Vai ter esses comandos. SQL, essa daí. If, conditionals, aquela coisa toda. Então, assim, quando tu tá mexendo ali no código, isso pode ser uma coisa mais natural, porque tu te acostuma com comando e tal, mas da onde que vem isso, né? Vem tudo do inglês. Então, perpassa por várias... Tem várias camadas ali que o inglês perpassa na área de TI, né? Então, desde essa base das linguagens de programação, a questão de se tu quer ganhar mais grana, ter melhores oportunidades, sempre vai ter preferência quem já tem um nível melhor de inglês. Então, de forma mais resumida, essa eu acho que é a importância, né? Agora tu falou né, sobre especificamente assim a linguagem e teto. Eu me lembrei de uma situação muito engraçada que na primeira empresa que eu trabalhei, inclusive foi quando eu e o Jordan a gente trabalhou junto. E o Jordan vai lembrar assim, o nosso chefe, sem citar nomes, ele era uma pessoa que não manjava assim muito do inglês. Enfim, ele tem uma origem humilde, construiu a empresa dele e tal, mas ele não é aquela pessoa que fez faculdade, fez curso de inglês e tudo mais. Foi muito mais no suor do que na construção teórica da coisa. Na raça. E aí, então, Exato, então ele me ensinou a programar e tudo mais, depois eu repassei muitas dessas coisas pro Jordan e tal. E aí tinha um pedaço de código lá que a gente usava na nossa linguagem, que era for each, era a instrução, né? Tu fazia lá pegava uma lista, enfim, tu usava o for each pra ficar iterando a cada item daquela lista. Só que aí ele chamava de for hash. E aí eu lembro que eu fui um dia para uma palestra de segurança com o Matheus, nosso coordenador de curso lá na Unicinos. E a gente era super próximo, eu, Jordan, Matheus, enfim. Era não, né? Somos, né? Ainda somos, né? Aquele bunda mole lá nunca aceita vir falar com a gente, mas a gente ainda continua amigo, né? E aí eu lembrei pra ele, eu explicando, super empolgado, não, porque daí tu pega lá e a gente faz o for hash. Daqui a pouco ele olhou pra mim e disse assim, cara, for hash? Do que tu tá falando? For hash? Ele disse, não, cara, aqui ó, deixa eu vou te escrever pra tu ver como é. Daí eu botei lá for each. For each, aquele que tu interage assim a cada item. Eu disse, puta merda, pior que é. E tipo assim, a coisa mais óbvia, sabe? Se tu tem o mínimo do conhecimento assim do inglês e tudo mais, tu entende, assim, tu lê e tu entende o que aquele trecho de código faz. Sem saber zero de código, tu consegue ter essa percepção, né? Pô, tá trazendo o exemplo da vida real, cara. É isso aí. Nossa, eu já passei por tanta... Não tanto com situações com questão mais de TI, assim, mas eu já passei por tanta coisa, cara. Por tanta situação de coisinhas pequenas, assim, tá ligado? Pô, é uma pronúncia errada, é uma palavrinha que o cara acha que é uma coisa,
mas é outra e daí causa uma puta confusão, assim, tá ligado? Um bagulhinho simples, assim. Mas é importante, né, cara? E vocês dois trabalham aí, vocês acho que podem dizer se vocês utilizam no dia a dia de vocês ou não o inglês, né? Cara, pegando o gancho da resposta do Rodrigo sobre a importância, eu concordo 300%. E pensando assim em carreira, eu posso trazer o meu caso. Eu fui uma pessoa que durante muitos anos na minha carreira, eu negligenciei bastante o inglês na minha vida. Eu não gostava, ainda não é a coisa que eu mais gosto de fazer, que é estudar novas línguas. Mas eu, tipo, sei lá, durante muito tempo fui no freestyle, assim, sabe? Nunca fiz curso ali na adolescência, na infância, mas todo mundo que é de TI tem aquela pegada nerd, então consumia conteúdo internacional, jogava videogame, aquela coisa. Então meio que tu não jogava online, então meio que tu não tem uma base, tu já tem uma percepção de inglês diferente das demais pessoas, as pessoas que são desse universo. Mas eu tenho hoje 11 anos de carreira como dev, e basicamente eu faço aula com o Rodrigo, tem o quê? Uns 2 anos e meio, por aí? Por aí. Que a gente faz aula particular junto. E até então, cara, eu nunca tinha feito nenhum tipo de curso de nada. Então passei a fazer aula com o Rodrigo de um cara que a base dele era jogos online, filmes, séries e videogame. Então, a minha pronúncia era errada, eu não tinha base teórica de nada, sabe? E aos poucos a gente foi construindo isso. Mas eu tô aqui pra dizer o seguinte, peguei todo esse gancho pra falar sobre a importância. Por que daí eu usei o termo que eu negligenciava a minha carreira com inglês e depois eu fui atrás disso? Porque a gente bate um teto, e realmente bate um teto. E quando a gente tá falando disso, a gente não tá falando só de grana, tá? Porque uma coisa leva a outra. Novos cargos, é mais dinheiro, carreira internacional, ou enfim, não importa. Mas eu quero dizer o seguinte, se tu precisa ir para uma carreira internacional, precisa não, tem o desejo de ir para ganhar numa moeda mais valorizada e tudo mais, o inglês, tu precisa dele, isso é requisito, tipo, na entrevista, antes de ter um teste técnico ou coisa assim, vão fazer um teste de inglês contigo, então esse é o outro quesito. E hoje, se tu tá no Brasil e tu vai fazer carreiras em empresas grandes, as empresas grandes que te dão oportunidades melhores, o que é oportunidades melhores? Vamos pensar em senior mais, tu vira tech lead, tu vira staff, tu vira principal, tu pensa em voos maiores, as empresas que vão te oferecer isso a nível Brasil são empresas quase sempre multinacional. Ou mesmo que ela não seja multinacional, ela vai te cobrar inglês em alguma instância. Então não tem pra onde tu fugir. Seja uma carreira internacional, seja tu pensando em cargos maiores que tu quer ocupar mesmo trabalhando no Brasil, tu precisa do inglês. Então, se eu pudesse dizer algo que é a importância do inglês, se eu pudesse responder isso, cara, é total. Não digo que teria, talvez durante algum momento da tua carreira, ela não vai ter a mesma importância que o técnico vai ter, porque o técnico sempre vai ser a tua skill first. Ó, já vou falar um inglês bonito aí pro meu professor. Que é ponto, hein? Tá bom. Tu viu? Abre teu olho. Pretty good, man, pretty good. Thank you, brother. Aí, até me perdi aqui, sempre a tua skill first vai ser o técnico, mas pensa só, quanto maiores sejam os voos que tu quer pra tua carreira, mais tu vai dar esse zoom out, desculpa. E zoom out, o que é? Abstração. Abstração é o quê? Melhor comunicação. Então, quanto mais tu tem que se comunicar, mais o inglês ele vai aparecer e vai te necessitar. Então, dei toda essa volta aqui para trazer um exemplo real e não algo de que a gente viu por aí. Tô dando o meu exemplo para vocês. Que, cara, o inglês é extremamente importante. Então, se eu posso dar uma dica, se tu é de TI, engata isso junto com o teu conhecimento técnico. Tu é lá, estagiário, tu é juninho, não sabe inglês, bota isso junto nos teus estudos. Tu precisa disso. Evolui isso junto com a tua capacidade técnica. Acho que o Diógenes tem uma questão um pouco diferente da minha. Não sei como é que foi os teus estudos com inglês, mas eu sei que o teu inglês era muito melhor que o meu. Então, queria saber também como é que foi tua trajetória aí pra... Talvez acho que tu perceba a importância dele bem antes de mim. Uhum. Cara, então, eu acho que essa questão da importância, assim, né, na área, se eu fosse responder há uns anos atrás, ela seria uma coisa mais específica e eu acho que hoje em dia ela é diferente, tá? O que seria uma resposta, sei lá, 6 anos atrás que eu daria da importância? E que eu costumava responder até em entrevista de emprego, né? O porquê do inglês, ou o que eu sei inglês, pra gente consumir conteúdo.
Então, antigamente, há uns 6 anos atrás, a gente queria saber ali um artigo, alguma coisa científica, uma nova tecnologia, o primeiro conteúdo era sempre em inglês. Até mesmo uma palestra, Seja né? ele- A documentação oficial da linguagem, do Exato, framework, é em tudo era inglês e inglês. tal. E tipo assim, óbvio, tinha como rodar lá um Google Translate, uma tradução, qualquer coisa do tipo, só que era muito porco. Tu perdia, assim, muito conteúdo, assim, nessas traduções literais que a gente tinha lá na época do Google Translate e tal, né? Então, assim, era muito melhor tu consumir aquele conteúdo em inglês, né? Hoje eu já acho que é um cenário um pouco diferente, né? A gente tem a tecnologia avançando e tal, e consegue fazer um deparo melhor desses conteúdos, mas eu acho que principalmente ainda em conteúdo audiovisual se mantém. Até já começa algumas coisas de dublagem e tal, mas eu ainda acho que tem o seu valor ali, aquele conteúdo, né, natural em inglês. E no dia a dia, assim, em específico, eu acho que vai muito nessa linha que o Jordan falou. Pelo menos é o que eu vejo, assim. É essa possibilidade de comunicação. Seja daqui a pouco com um cliente que tu vai estar interagindo, seja com outro time que tu precisa daqui a pouco lidar para fazer alguma integração, seja daqui a pouco um evento que tem uma oportunidade de tu ir pro exterior e conversar com pessoas e fazer um networking, conhecer pessoas, e entender o que está sendo dito, discutido, debatido ali. Então acho que vai muito nesse campo da comunicação, assim, hoje mesmo, né, o inglês. E tanto que, assim, eu vejo muito time 100% brasileiro que se motiva a fazer daily em inglês, a fazer reunião em inglês, justamente para, sabe, se desafiar, assim, para estar dando report em inglês, para estar se acostumando, acho que com a gramática que permeia, né, Sim. o nosso dia a dia ali. Então, acho que, cara, se tu estudar inglês, tu não tem nada a perder. Nada. Só tem a ganhar, né? Então, eu não vejo, assim, o porquê, não. Eu vou te dizer um negócio assim. Eu até tenho pegado esse discurso, até eu não falei sempre assim, mas mais recentemente eu tenho falado muito assim. Que cara, somos todos adultos, tá? Somos todos adultos. Então é aquela coisa assim, ó. Quem é que faz o que quer fazer quando quer fazer? É criança, entendeu? Criança vai lá, porque eu quero tal coisa. Ah, isso aqui eu não quero, então eu não vou comer isso aqui. E o Elon Musk. Então, eu tava falando sobre criança, mas daí você tem que pensar no conceito de criança, porque eu acho que engloba um pouco. Mas enfim, tem tudo isso daí. Cara, por que eu falo isso daqui? Porque o Jordan tava falando ali, né? Eu que eu não... Não, porque tu falou, porque eu não gostava de inglês. Cara, o lance é assim. Acho que tem... Eu dou umas filosofadas de vez em quando, tá? Mas, cara... Olha a camiseta, mostra a camiseta aí. Eu gostei da camiseta. É porque tu sabe a camiseta, cara. Aceita ele que ele vai te Não, agora ajudar. tá me queimando. Não, ó. Tá, mas é só esse momento aqui. Vai inventar. O cara fez eu me perder. Cara, ó. Então, a gente... às vezes tu não gosta de inglês, tu não gosta de treinar na academia, tu não gosta de fazer um monte de coisa. Só que, cara, se tu quer alguns resultados na tua vida, tu precisa fazer o que precisa ser feito, tá ligado? E eu não tô dizendo que tu tem que sair fazendo coisas que tu não quer à força. Não é isso. Mas eu acho que, tipo... Por que as pessoas... Tem muita gente que não dá nem chance, entendeu? Pra querer aprender inglês. Tem gente que acha que porque eu não tenho talento, porque eu não sei o quê. Mas, de novo, aí é questão de metodologia, formas de aprender. Tem várias formas de aprender inglês. Né? Mas é um lance que de novo, é essencial. E aí, voltando já naquele papo que eu tava falando antes, né? Tu tá na área de TI e tu quer crescer, tu curte fazer aquilo ali, cara... De repente, tu não gosta do inglês, mas tu vai ter que aprender a gostar, entendeu? Arranjar uma forma que seja mais prazerosa pra ti, porque eu falo isso muito pra galera também. Me pergunto muito, por exemplo, qual que é a melhor forma. Aí. Tá. Pode me usar como exemplo. Não, mas, cara, é que assim, nas aulas particulares eu sempre faço a coisa muito adaptada pra necessidade de cada aluno, porque eu também tive a minha experiência, porque eu não nasci falando inglês, eu fiz cursinho de inglês, eu fiz um monte de coisa. E eu acho que eu não aprendi, por grande parte da minha jornada no inglês, assim, eu não aprendi da forma que eu gostaria de ter aprendido, entendeu? Claro, não dá pra comparar uma turma com 20 pessoas com uma aula particular. Mas eu sempre faço as coisas muito adaptadas pra cada aluno, porque, assim como o Jordan, chega muita gente pra mim que, eu preciso do inglês, mas eu não gosto do inglês. Então não é que eu vou assim, eu vou fazer tu gostar do inglês.
Mas, cara, tu começa a utilizar o inglês em coisas do teu dia a dia. O Jorge estava falando ali, consumir conteúdo e tal. Cara, daqui a pouco tu assiste, sei lá, The Office, tá? Uma série, qualquer coisa. Pô, tu assistiu a série 5 vezes ali, tu já conhece tudo. Por que tu não coloca o bagulho em inglês? O que é que tu tem a perder colocando a série em inglês? Mas eu não vou entender tudo. Cara, tu conhece cada cena do negócio. Tu conhece a voz dos personagens. Sabe? É um lance que, às vezes, eu bato muito na tecla, assim, que... Cara, às vezes é preguiça, sabe? E eu não tô querendo dizer que todo mundo tem preguiça de fazer as coisas. Não é isso, mas... Tem que ter aquela motivaçãozinha extra, tá ligado? Eu nem sei como é que eu cheguei nesse assunto aqui, mas eu tô enganchando os papos e tal, e... Relaxa, filosofia. A maior motivação na área de TI aprender inglês é dólar. Essa é a maior motivação que existe. Eu comecei a aula presencial, a aula particular com o Rodrigo, porque eu comecei a trabalhar pro exterior, eu passei no processo seletivo com o meu inglês, sabe-se lá Deus como, mas eu passei. Comecei a trabalhar fora e falei, eu preciso de uma aula particular, porque o meu inglês tá complicado. Eu falava, sei lá, very thank you, tá ligado? Tipo, era nesse nível, assim, entendeu? Ô, meu, mas eu vou engaixar isso aí com o negócio. O pessoal faz um monstro de um bagulho que não é, meu. É tipo assim... Não, eu sei que o cara... Pô, eu consegui uma entrevista... Quer a primeira pill? Quer a primeira pill do inglês? Gringo não critica o teu inglês, é só brasileiro que critica o inglês da gente. Gringo não critica. Se tu se fizer entender, eles estão felizes. Já tive experiência com vários. Cara, todos é o mesmo modus operandi. Cara, sabe o que eles fazem? Isso aconteceu comigo umas 5 vezes. Dependendo do que eu preciso, tipo... Hoje não acontece mais tanto, mas lá quando eu tava trabalhando pra fora, hoje eu não trabalho mais internacionalmente, mas eu trabalho numa multinacional. Então eu trabalho num produto global, então eu também uso inglês mesmo trabalhando pro Brasil. Quando eu trabalhava, eu não me sentia tão seguro com o inglês, eu sempre começava me desculpando para caso não fosse 100% compreendido que eu estava aprendendo o idioma. Sempre começava assim. E sempre, sem exceção, com pessoas diferentes, de pessoas de níveis diferentes, sempre foi a mesma resposta. Parabéns pelo seu esforço por estar tentando. Eu entendi tudo, continua assim. Cara, é só o brasileiro que critica. É só o brasileiro que critica de verdade. Então essa é a primeira pill, assim. A galera fica feliz que tu tá se esforçando pra falar o idioma deles. Essa é a primeira pill que eu tenho que dar pra galera. É totalmente isso daí, cara. Eu tenho essa discussão com frequência, assim. Porque é que são várias camadas do negócio, tá ligado? Tipo assim, primeiro que tem gente que acha... Gente, eu tô falando brasileiro, né? Que acha que falar inglês é algo sofisticado. Um negócio fancy. Tipo, o cara tá falando inglês e tal. Tipo, eu entendo de onde é que vem isso, tá ligado? Eu entendo. Mas, cara... O pessoal coloca esse idioma aí numa caixinha que, pô, não faz sentido nenhum, tá ligado? E aí começa a entrar esse lance aí que o Jordan tava falando, tá ligado? O cara não aprende inglês, não fala. Primeiro que o cara não consegue nem falar porque ele já fica todo travado, porque ele já tem medo do julgamento e o cara vai rir da minha cara. Cara... E se eu não souber a palavra? Mas, eu tô dando aula. Eu mandei um padronization esses dias. Mas, cara, isso aí eu já mandei desenvolvement, tá? Mas isso faz mais de 20 anos já atrás. Mas eu já mandei um desenvolvement, tá? Essa palavra não existe em inglês. E, cara, às vezes tu esquece da palavra em português, cara. E aí, quando tu esquece a palavra em português, o que os caras fazem? Os caras riem da tua cara? Os caras não riem da tua cara. Então, as pessoas... eu falo muito assim, as pessoas têm um lance que elas acham que elas são especiais. Elas são importantes demais, tá ligado? Então, é um lance assim, todo mundo vai me julgar. Eu tô aqui falando inglês nessa reunião, então eu sou o centro das atenções, ou eu tô falando com um estranho na rua pedindo direção de algum lugar, e Deus o livre se eu errar. Cara, as pessoas têm coisas mais importantes do que ficar analisando o teu inglês. Ninguém tá nem aí pra nós, cara. Essa é a real. E aí, eu conecto isso com a minha forma de ensinar inglês também. Que eu sou o cara que... Não é que eu ensino inglês errado, cara. Eu acho que tu tem que... Eu sempre falo, né? Tu precisa aprender inglês, sim, da forma correta. Aprender as regras gramaticais e tal.
mas tu não precisa. A gente tá falando aqui agora. O pessoal adora falar isso no meu canal, tá? Comentar. Porque tu fala, tu vai fazer, não sei o quê. Eu não conjugo o verbo falando tu vais fazer. Eu falo desse jeito porque esse é meu jeito natural e ninguém conjuga as coisas tudo certinho em português. Em inglês é a mesma coisa, tá? Então, assim, aprenda as regras, sabe como é que funciona pra tu conseguir quebrar elas de forma consciente pro negócio não virar bagunça, tá? Mas tu precisa aprender inglês da vida real, entendeu? E aí, às vezes, o cara fica muito nesse lance de, tipo, é o inglês do curso, é o inglês da escola, e tem que ser perfeitinho, e aí todas as palavras faladas da forma extensa, não sabe o que é uma contraction, tá ligado? E aí escuta uma série, os caras falando tudo corrido, uma coisa por cima da outra, se apavora, inglês não é pra mim. De novo, tem formas de aprender. E tu sabe, Rodrigo, um relato, assim, que eu acho que vai um pouco de encontro, assim, com o que tu trouxe, foi que eu fiz todo o meu ensino em escola pública, né? Desde o fundamental, médio e tal, então tu sabe o inglês que era, né? To be da sexta série até o terceiro ano, que basicamente... De escola particular não foge disso aí não, tá? Não vai longe? Não vai longe também não. Mas, e aí, a minha mãe, ela pegou e pagou uns 4 anos pra mim de um outro curso, né? Acho que nem existe mais a marca, então não é Jabá, mas a Microlins. E aí eu fazia e, putz, aquele curso, assim, padrãozaço. Professor falando português, abre o livro na página 5, vamos falar das frutas. Fiz 4 anos, aprendi, óbvio, várias coisas, assim, de gramática, as regras, mas mesmo fazendo 4 anos de curso, eu não conseguia falar inglês e não conseguia compreender inglês claro, assim, sabe? E aí, depois de muito tempo, eu fiz 1 ano de curso, mas um curso focado específico em conversação. Que era aquela coisa, beleza, tu tinha o teu livro, mas assim, tu botou o teu pé dentro da sala, é inglês. Mas eu não sei. Te vira, magrão. Dá teu jeito, dá teus pulos, conecta as coisas na tua cabeça, fala, só fala. Só fala e escuta. Faz Foi esse que eu tô mímica. devendo aqui. Meu, nunca evoluiu meu inglês de forma tão rápida que nem esse 1 ano da exposição, do se virar, do falar, do se fazer-se entender com a língua, sabe? Sem pensar muito em regra, claro, que a gente falou, para não virar bagunça, tu ia aprendendo os conteúdos, mas o teu foco era situacional de conversar. Chegava uma hora lá do curso, mais pro final, que tu tinha que fazer uma apresentação em inglês. Separar um tema lá e fazer uma apresentação de 15 minutos em completo inglês, sabe? Foi Cara, foda, eu assim, vou conectar a tua história com a minha, porque foi exatamente a mesma coisa, tá? Eu tenho 30... Vou fazer 35 anos esse ano. Eu comecei a estudar inglês com 11 anos de idade. E cursinho de inglês, normal, aquela coisa toda. Tipo, eu comecei ali pré-adolescente. Cara, eu fiz tempo a mais do curso porque eu comecei antes. Eu fiz 7 anos, tá? Me formei junto com o ensino médio ali. Não vou dizer que eu não aprendi nada. Aprendi coisa pra caramba. 7 anos estudando, dizer que não aprendeu nada também, alguma coisa tá errada. Só que o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar. Todos os empregos que eu tive antes de virar professor de inglês, eu consegui por causa do meu inglês. Mas eu vou contextualizar melhor a história. Não é que eu fiz os 7 anos de inglês e eu me sentia, tô confiante, tô confortável, tô falando inglês massa. Não era isso. Na verdade, era bem o contrário. Eu tive meu primeiro emprego, foi como... não é telemarketing, era Service Desk Assistant. Eles chamavam, era o suporte via telefone, só que era para clientes dos Estados Unidos e do Canadá. Agora eu sei de onde que veio os cabelos brancos. Cara, e aí é aquele negócio, tá, aprendi a mexer no sistema aqui, atende não sei o quê, e aí o cara, eu recebi a primeira ligação. Nossa, porque, sabe, falar por telefone já é uma dinâmica diferente, tá? É uma merda. E o cara assim, e é pra fazer o quê, cara? Tem mais um monte de cara aqui, colega meu, os caras fazendo o negócio tudo, eu vou chamar meu chefe pra ele pegar o telefone pra mim? Não, tá ligado? E aí, esse negócio de meio que nem vocês falam, go horse, tá ligado? Porque, cara, não tem pra quem fugir, tá ligado? E aí foi nisso. Fiquei 1 ano nesse trabalho, aí eu fui pra um outro... Aí eu fui trabalhar com o indiano. Fui trabalhar na HCL lá na Unicinos. Aí foi assim, cara. Eu comecei como estagiário lá.
E aí a galera viu que eu falava inglês e começaram a meio que me tirar pra o interlocutor, o porta-voz de todo mundo, tá ligado? Então eu tava, tipo, porque os indianos, que eram os chefes lá, eles não falavam português. E, cara, inglês indiano, muita gente tem pavor. E eu tive que me virar com aquilo ali porque eu não tinha o que fazer, cara. Então, sim, tinha muita mímica, tinha muito suando frio e tal. Mas que nem tu falou, esses anos foram os anos que eu mais aprendi o idioma. Sabe? Tipo, não é descartar tudo que eu estudei do curso, mas eu consegui colocar em prática, foi nesse tipo de situação. É que uma coisa Por isso que eu fico sempre sem a outra. Tipo, exato. Só deu certo Exato. aquele momento ali porque tu teve a teoria, mas também se tu tivesse toda aquela teoria e tu não tivesse te exposto ali, também não ia virar em nada aquele negócio ali, tá ligado? E isso se traduz muito na forma como eu ensino inglês hoje. Porque é um negócio assim, bom, o Jordan sabe, eu tô sempre falando, cara, eu nunca vou ser aquele teacher, aquele cara que diz assim, cara, vou ter aqui uma reunião, mas eu posso escolher participar dela ou não, apresentar dela ou não. Eu vou ser sempre o cara que vou te dizer, vai e faz esse negócio. Ah, mas cara, vai. Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade. Porque tu vai crescer nessa oportunidade. E as pessoas não vão ficar te ridicularizando. É um negócio de confiança. Tu precisa treinar a tua confiança, cara. Ninguém começa bom em nada, tá ligado? Exato. Eu tive 2 anos de experiência de trabalhar para uma consultoria de Nova York, né? Uhum. E não era meu planejamento, sabe? Eu tava planejando a minha carreira em focar todo o meu 22 até quase final de 2023 trabalhando meu inglês, porque eu não me sentia justamente confiante de poder ir para uma entrevista, de falar com a galera e tal. E eu ficava com muito receio disso, sabe? Uhum. Até que ali por fim, era setembro de 22, outubro de 22, eu decidi assim, cara, o que eu vou perder de ir para as entrevistas? Mesmo incerto, sabe? Eu nunca vou esquecer que um argentino, recrutador da X-Team, lá uma empresa que tem de consultoria também, da gringa, me chamou e daí eu fui bem sincero com o cara. Eu disse, cara, olha só, eu tenho super interesse, mas eu acho que o meu inglês ele não é tão bom. Daí o cara me respondeu assim, que nota tu dá pro teu inglês? Eu disse assim, cara, uns 6,5, 7 eu dou. Eu disse, não, beleza, vou te mandar o invite e a gente conversa. Uhum. A gente fez a call e tal, desenrolei umas coisinhas, eu travei, mas aí parei, pensei, consegui me comunicar, assim, entre trancos e barrancos. Aí a gente terminou a call e disse, tá, mas e aí, o que tu achou do meu inglês? Ele disse, cara, tá suficiente, é isso que a gente precisa. Consegui te entender, tu conseguiu me entender, é isso. E a partir daí foi esse pontapé da confiança. Aí beleza, foi uma, foi duas, foi três, foi 4, 5. Acho que na sexta ou quinta, passei por uma vaga, virou meu dia a dia. O cara vai ficando mais confiante, vai tendo aquilo na sua rotina e só vai, assim. A partir desse dia eu pensei assim, ó, just do it. Com medo, sabendo, não sabendo. Cara, vai. Tu já tá na situação que tu tá. Se é alguma coisa pra melhorar, pra ver, pra testar, que seja pra testar, te joga, sabe? E até pegando o gancho no que tu tá falando, pegando também, indo eu encontro aquela pio que eu tinha dado lá e conecto o que tu falou, os processos seletivos que eu fiz no passado, e foi bem no passado, porque eu não faço entrevista faz muito tempo, as vezes que eu fui reprovado por causa de idioma sempre foi por causa de brasileiros. Quando eu fiz entrevista com americanos ou com mexicanos que estavam me entrevistando em inglês, eu sempre tive o ok pra ir adiante. Sempre eu fui reprovado 2 vezes por causa de idioma e as 2 foi por causa de brasileiro. Só, tipo, pra realmente concretizar o que a gente tá dizendo, sabe? Olha só, de repente, opinião impopular que eu vou falar agora. Um dos maiores setbacks, os problemas que tem para brasileiro aprender inglês é o próprio brasileiro, cara. E eu consigo exemplificar isso em várias situações diferentes. Esse tipo de situação que tu falou agora é que é foda ficar fazendo generalização. Claro, mas, não cara, é todos, né? Mas não é todo mundo. Dá tá pra ligado? conectar. Exato. Mas quer ver um exemplo? Ó, um pouquinho mais da metade dos meus alunos particulares hoje estão tudo morando fora. Portugal, Estados Unidos, Irlanda, Austrália, enfim. E, cara, é impressionante. E o Jordan é de Gravataí. E o Jordan tá em Gravataí. Pra tu ver, cara, pra tu ver. E aí o que rola, meu? Essa galera vai
E aí, tipo, me encontra no YouTube em algum lugar, manda mensagem, quero ter aula particular. E não é todo mundo, mas a maior parte é sempre a mesma história. Tô aqui na Austrália. Tô morando há 1 ano aqui na Austrália. Mas eu não consigo falar nada. Não sei um verb to be. E aí, tipo, cara, eu já sei. A pessoa não precisa falar nada. Eu já sei qual é que é a história. Qual que é o problema? O cara mora lá, mas ele vai no mercado que é de brasileiro. No trabalho dele tem um monte de brasileiro. Ele mora numa casa cheia de brasileiro. E, então, assim, aí eu fico pensando, cara, tá, tudo bem, tu te mudou do país por N motivos, mas não foi pra aprender um outro idioma, né? Porque se tu sai do país, velho, e tu tá numa comunidade de brasileiros, não é que tu não possa conversar com brasileiros fora do Brasil, a questão não é essa, mas, tipo, qual que é o teu objetivo? Entendeu? E aí a galera fica nesse porto seguro, fico aqui, é só brasileiro, só português, e tu não vai aprender nada, cara. Não vai aprender nada, tá ligado? E então, o problema é o brasileiro, muitas vezes, sabe? E acho que isso até fica de mensagem pra quem tá assistindo, tá ligado? Muitas vezes o problema que tu não consegue aprender inglês não é tão uma questão de vocabulário, questão gramatical e tal, velho. É muito o lance de o que tu tá fazendo com as situações que estão ocorrendo contigo no dia a dia, sabe? Se tu tá morando fora, tu tá em volta de brasileiro, daqui a pouco seja meio óbvio o motivo do porquê que tu não tá conseguindo desenvolver o teu inglês. Entendeu? E é aquela coisa, né, meu? E tem... Nossa, tem esse papo aqui vai muito longe, mas tem muita coisa pra falar, cara. De novo, não tô dizendo que brasileiro é problemático, que brasileiro é só problema, não é isso, cara. Mas a gente tem uma coisa que é quase cultural aqui, que muitas vezes parece que as coisas que são de fora são melhor, né? O grama do vizinho sempre é mais verde. Tu tocou no ponto que eu ia trazer. Eu acho que até a gente subjugar assim de o cara vai avaliar o meu inglês, o cara vai me julgar, eu acho que é muito a gente se inferiorizando a tudo externo, né? Always. Yeah. mas é muito disso, cara. Eu queria fazer um ponto de conexão aqui, que é o seguinte. Conectar várias coisas agora. Acho que a gente ficou muito claro sobre a importância do inglês aqui pra todos nós, né? Tipo, principalmente em TI. Acho que a gente entendeu também maneiras de aprendizado, principalmente, talvez não de aprendizado em si, mas uma maneira de evolução é a exposição. Então, de nada adianta tu engolir livros de gramática, fazer aulas de conversação, fazer cursos e não te expor a conversar. Então, cara, perde o medo, vai na fé. Questão também, veneno o peixe do Rodrigo, mas acho que eu realmente falo e indico ele pra muitas pessoas, tu sabe disso. Acho que a aula particular é uma coisa muito boa, de verdade. Não tô dizendo que a aula default que a gente conhece, que lá vai lá 30 pessoas numa classe e tal, não funciona, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu acho que uma aula particular contextualizada pra ti, ela te ajuda muito. Eu, por exemplo, uma aula particular com o Rodrigo, quando a gente faz exercises, a gente faz perguntas e respostas com coisa de programação, cara. Ele joga na IA lá, tipo, gera uns negócios aí de gramática do que a gente tá estudando ali e tal, e ele gera com conteúdo de programação, cara. Tipo, como é que isso não vai te ajudar? Entendeu? Mas aí eu queria dar todo esse parecer aí pra gente conectar uma coisa. O Diógenes citou que antes não, continua sendo, mas antes o inglês ele era muito um pré-requisito pra gente consumir conteúdo técnico. Agora tô trazendo pro nosso lado de TI aqui. E eu concordo 100%. Tipo, os melhores conteúdos, a origem do conteúdo, seja a doc da linguagem, o artigo que o cara que desenvolveu X coisa distribuiu, o speaker que participou de um projeto XYZ, enfim, as coisas mais importantes elas nasciam do inglês e eram expostas como inglês. Hoje, com o adendo da IA, isso ajudou demais a gente. Hoje, exceto vídeos, e ainda assim tu consegue fazer uma dublagem dele e tudo mais, mas a dublagem tu perde nuances, mas eu vou botar aí só o vídeo que ainda não é perfeito, vamos botar assim. De resto, ela abriu pra gente muitas portas, que tu consegue hoje fazer em português porque ela faz esse trabalho pra ti. E aí eu queria ligar tudo isso, que o Rodrigo gera muito conteúdo no canal dele sobre aprender inglês com IA. E também pegando esse gancho aí do que o George estava falando. Como é que a gente conecta tudo isso? IA com inglês. Bora. Cara, assim,
Primeiro, eu sempre falo, quando eu faço algum vídeo sobre IA, eu já fiz vídeos sobre o ChatGPT, sobre o Gemini, sobre o Notebook LM, fiz um sobre o Google Tradutor agora, que tá com o Gemini integrado. Já tive patrocínio para fazer um vídeo analisando a plataforma de IA e tal, para aprender inglês. E eu acho que a gente tá, sinceramente, para tu aprender inglês de forma autodidata, autônoma, olha só, pode ser um tiro no pé. Tenho curso de inglês, sou professor aqui. Mas eu tô falando, cara, porque assim, a galera acha que não é verdade. Me dá satisfação poder ajudar pessoas a aprender inglês. Cara, a gente tá num dos melhores momentos para aprender inglês por conta. Claro que tem aquela situação que é a seguinte, eu sempre falo, quando tu não tá tendo aula com o professor, ou num curso e tal, tu não vai ter um acompanhamento. Então, aquele negócio da disciplina, tu tem que aprender a meio que avaliar a tua evolução e ir desenvolvendo a coisa. Mas a IA ajuda muito nisso, sabe? E um ponto que eu sempre digo é o seguinte, não é interessante assim como não é interessante tu utilizar a IA. Não é interessante, não. Não é bom utilizar a IA como teu terapeuta, como substituto do psicólogo. Como vibe não coaching. Eu vou chegar nisso. Eu tô falando, eu assumo. Mas teve uns professores aí vibe codando um front-end aí. Eita. Não, mas eu não sou programador, cara. Ele tá falando porque eu fiz o meu site, o vibe coding. Eu sou um vibe coder. Mas enfim, cara, dá pra tirar muito da IA. Tu pode utilizar ela como uma ferramenta, sim. Agora tu tem que entender que, tipo assim, se tu quer aprender inglês, quer te comunicar com outras pessoas, quer uma vaga de emprego melhor, tu não vai ficar falando robô pro resto da tua vida. Então, de novo, é uma ferramenta. Tu não pode ficar dependente dela 100%. Entendeu? Então, ela tem os seus usos, ela ajuda muito, pode te ajudar com reading, com speaking, enfim, criar um conteúdo personalizado que seja interessante para ti consumir o inglês. Mas ficar totalmente dependente dela é a única ressalva que eu tenho em relação à IA, sabe? Eu acho que é até uma besteira, por exemplo, assim, tem muito teacher que eu acredito que fique com medo. Nossa, a IA agora vai pegar o meu emprego. Mas, cara, sinceramente, eu acho que não tem um substituto para professor, pelo menos não para a forma como eu ensino inglês para os meus alunos, que é realmente pensando, acompanhando, identificando padrões de erro e tal. Mas a IA ajuda demais. Eu recomendo para os meus alunos usar a IA. Como utilizar a IA, tá ligado? Então eu acho que é uma ferramenta ótima, cara. E tá melhorando cada vez mais. Que nem o Jorge tinha falado antes ali, que usava o Google Tradutor e tal. Cara, o Google Tradutor de 10, 15, 20 anos atrás era um bagulho que era era uma mesma coisa que tu fazer uma calculadora, que foi um dos primeiros exercícios que eu fiz de programação. Ele era um front-to. Tipo, eu sei que essa palavra nesse idioma é isso, naquele idioma é tal. Então, era um depara literal quase, exato. Né? Tipo assim, cachorro, dog, pum, sempre, né? Uhum. A vida cobra, the life snake. É bem isso, cara, é bem isso. E tipo, hoje tem o Gemini que tá junto com o Google Tradutor. É uma outra fase, não dá pra comparar, tá muito melhor. Mas aí tem aquele lance que daí é a minha forma de ensinar, né? Eu sempre... O Jordan sabe, deixa eu ver se eu tenho um barulhinho aqui. Eu tenho um barulho que eu toco pros meus alunos quando eles traduzem, que é esse daqui, ó. Acho que não sei se deu pra escutar aí. Deu. Porque, cara, é meio que a minha marca registrada do canal, do English Drops e tal, mas é que eu aprendi inglês assim, sabe? Então não é que eu fique falando da boca pra fora. Eu sempre falo que tradução é uma bengala, tradução é um negócio que, tipo assim, só te dá a impressão de que tu tá entendendo, entendeu? Mas no começo ela pode ser mais que uma ferramenta do que uma bengala, mas a médio e longo prazo, quando tu precisa te comunicar com as pessoas em tempo real e tal, ela vai mais te atrapalhar do que ajudar, cara. Porque tu não tem tradução literal pra tudo, entendeu? Então enfim, estamos chegando nesse ponto aqui agora que eu tô falando, começando a falar que tradução, não gosto de trabalhar com tradução e tal, mas não tem pra problema, fechar... Cara, eu sempre acabo indo pro front-end também, que nem tu com tradução, tá tudo certo. Cara, mas é isso aí, entendeu? É por isso que eu faço vídeo sobre IA,
no meu canal. Porque realmente vejo potência ali, cara. Vejo potência. Várias formas diferentes pra usar. Acho que algumas formas são melhores que outras. Mas eu totalmente endosso aí o uso de IA pra aprender inglês. Total. Boa. E deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. Um grande debate, na verdade, eu acho, já de muito tempo que a gente tem dentro da TI, e que eu acho que não deve ser muito diferente no ensino de línguas, é o quanto certificações importam, né? A gente sempre fala, faculdade precisa, não precisa para entrar no mercado. Tu acha que para linguagem, assim, né, pensando num mercado de TI em específico, é importante algum tipo de certificação em línguas? Tu acha que é um diferencial, um TOEFL, enfim, alguma coisa assim nesse sentido? Ou tu acha que pouca diferença faz? Qual a tua percepção? Baita pergunta, cara. Baita pergunta. Eu tenho 2 certificações TOEFL, tá, cara? Eu tenho o TOEFL IBT e o ITP, que é o mais básico. O que eu digo? Cara, eu recomendo certificação, TOEFL, TOEIC, IELTS, o que seja, só em um caso muito específico, que é pós-graduação fora, tá? É que, tipo, não costuma Vale acontecer, como prova entendeu? de proficiência, é isso? Sim. São provas, são exames de proficiência. Ah, tá. Entendi. Reconhecidos, né? Entendi. Por isso que o pessoal às vezes pergunta. Então, se tu tem aquilo ali, tipo, é como se tu não tivesse que provar o teu inglês, porque tu já tem ali a certificação e tal. Só que o que acontece? No mercado, para mercado de trabalho, assim, na maioria das vezes em entrevistas, vocês já passaram por entrevistas, alguma entrevista pediu certificação? Eles não pedem, cara. Eles querem ver você se virando, resolvendo o problema ali, eles querem ver o negócio na prática, entendeu? Ô, Jorge, já pediram teu diploma de ciência da computação alguma vez? Já pedi. Sério? Quando foi trabalhar de pesquisador, né? Óbvio, né? Daí não vale. Mas aí, cara, é justamente sobre isso daí. Se tu quer trabalhar com pesquisa, um mestrado, um doutorado, eles vão te pedir. Cara, eu usei o meu TOEFL uma vez, que foi no mestrado, só pra não ter que fazer a prova. Só pra não ter que fazer a prova, tá ligado? Justo. Cheguei ali, não, cara, ó. Carteiraço, né? Deu, tá ligado? Pra isso, eu já fiz algumas applications pra doutorado, que também tinha que ter. E aí é um nível mais elevado, dependendo da tua área e se é mestrado ou doutorado e tal. Mas, pra maioria dos casos, cara, é perda de tempo. E de dinheiro, porque é caro também, né? Então, assim, se tu quer só uma promoção, uma vaga de emprego melhor, não é uma preocupação que tu tem que ter. Precisa te preocupar em aprender o idioma e saber usar ele. E, sem dúvida, isso. Boa, baita. Bom, né, acho que eu tenho uma última pergunta aqui pra gente não se estender muito tempo, né? A gente já tá indo pra meia-noite e alguma coisinha e se todo mundo trabalha no outro dia, né? Normalmente a gente... Acho que se deixasse aqui, a gente ia pra mais de 2 horas de episódio fácil. Eu não trabalho no outro dia, eu trabalho hoje. Pois é. Mas eu queria fazer um pouco aqui de papel de advogado do diabo, eu acho, tá? Mas sempre. Como é que tu vê, assim, com essa evolução na tecnologia, né, Rodrigo? A gente já falou um pouco delas ali, IA generativa, pro aluno aprender, a dublagem nos vídeos, enfim. A tecnologia, ela tá avançando muito rápido e com muitas diferentes soluções quando a gente pensa em línguas, né? O AirPods 4 lá agora já tem aquela ideia de tradução simultânea, a gente já fala de, pinzinho com IA que vai te escutar e depois vai resumir todo o teu dia, que vai fazer uma tradução simultânea, que tu fala numa língua e tal, tem até dispositivos específicos para isso, né? Agora que eu Como comprar é que tu esse vê AirPods esse aí, avanço, assim? eu cancelo as aulas. Tu acha que o ensino de línguas em algum nível, pensando num médio prazo ou até um curto prazo daqui a pouco, né, com a velocidade que as coisas têm avançado, tão ameaçados? Será que a gente vai chegar a um momento em que a gente não vai precisar aprender uma outra língua porque a gente já vai meio que ter formas diretas e simples de comunicar na nossa língua nativa com outras pessoas? Cara, eu acho uma baita pergunta essa daí, e eu vou te ser bem sincero, depende do quanto... Primeiro, eu acho que vai... Não, na verdade já tá afetando, né? Com certeza tem menos gente
fazendo aula de inglês, querendo estudar hoje em dia por causa em função da tecnologia e tal. Mas eu te digo o seguinte, eu acho que isso vai muito... assim, é muito em relação à prioridade que tu dá pra tua autonomia. Tá? Pra realmente a tua... Pra tua independência, não é só autonomia, pra tua independência. Porque teve um... É legal porque tu falou isso daí, teve um comentário no meu vídeo que eu fiz sobre o Google Tradutor, que o cara comentou assim, pra que eu quero aprender, pra que eu tenho que aprender outro idioma se eu tenho smartphone? E aí eu fiquei assim... Pra quem aprender a programar se tem o Cloud Code? Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu não vou responder isso aqui agora, porque eu tenho certeza que alguém vai comentar alguma coisa. Eu vou deixar outra pessoa comentar pra eu ir na onda depois. Porque assim, aí eu fiquei pensando, pô, esse cara daqui a pouco, será que é um adolescente ou o que é? Mas, enfim, né? Aí me dei o trabalho de responder. Cara, tu não é obrigado a fazer nada. Eu respondi pro cara assim, tu não é obrigado a estudar inglês, tu não é obrigado a fazer nada. Que o cara colocou, por que eu tenho que aprender o segundo idioma? Cara, se tu te sente, sinceramente, tá? Vamos colocar aqui o cenário como temos um dispositivo que é perfeito, que não vai cometer erro e que não precisa aprender outro idioma. Se tu te sente confortável em ter que ficar levando o celular, ou tá com, sabe, ficar alcançando o celular aqui pra pessoa falar, ou ficar com o fone de ouvido toda hora e tal pra te comunicar, sinceramente, eu acho que realmente não tem por que tu aprender inglês. Agora, se tu não quer ficar dependendo do teu celular, ou de tu ter internet disponível ou não, do celular tá carregado ou não, e tu quiser, digamos assim, te desenvolver mais como pessoa e conseguir entender o mundo de uma outra forma, eu sei que parece muito filosófico, mas é verdade, entendeu? Aí eu acho que a solução ainda é aprender outro idioma. Só que daí o que acontece, né, cara? Hoje em dia... vamos pra filosofia de novo. Hoje em dia é tudo rápido, é tudo atalhos, né? E a IA é um atalho pra tudo. Shortcuts. Shortcuts, totally. Então, tipo, as pessoas sempre quiseram... As pessoas pagam mais pra ter praticidade, pra ter conforto, pra conseguir diminuir o tempo de espera, ou enfim. E o que acontece é isso, tá ligado? Tipo, não tem atalho pra tu aprender o segundo idioma. Não tem. Pra tu te comunicar ali, tá, tudo bem. Daqui a pouco tu vai fazer uma viagem. Eu falei isso no vídeo do Google Tradutor também. Tu não é obrigado a saber chinês, russo, espanhol e todos os idiomas. Eu acho que tem casos de uso que realmente é importante. Agora tu vai sair viajando e vai ter que saber todos os idiomas. Se tu gostar, tiver interesse, ok. Mas muitas vezes as pessoas não querem estudar todos esses idiomas, entendeu? Mas tu saber inglês te dá mais autonomia, te dá mais independência. Não é só pra viagem, não é só pra tu falar com outra pessoa. É por tu poder pesquisar uma coisa no Google, que seja, e ter 20 milhões de resultados a mais do que quando tu pesquisa alguma coisa em português. Motivo tem de sobra pra tu aprender o segundo idioma. Entendeu? Eu acho que eu respondi a pergunta. Principalmente sendo inglês. Eu tenho um grande receio, assim, da tecnologia como um todo, na verdade, que é essas problemáticas, assim, que eu vejo de, em alguns âmbitos, meio que atrofiar o ser humano, assim, sabe? Coisas que a gente costumava ter um trabalho cognitivo, assim, muito grande e ficar muito simples, sabe? Muito direto. Tu puxa, né, o lance da filosofia, assim, eu gosto bastante também dessas discussões, desses pensamentos, e tem um vídeo que eu vi, assim, que pra mim foi muito marcante, que é aquele típico vídeo que tu assiste, assim, e tu fica pensando no vídeo por uns 5 dias seguidos, assim, sabe? Da mensagem que ele traz. Que é de um psicanalista. Ele basicamente é acho que é um TEDx em São Paulo, alguma coisa assim, ou em BH, que ele fala que é o curioso caso da vida confortável, mas sem sentido. E aí ele faz justamente essa parábola, assim, da história de que a gente vem lá, né, da natureza humana, do homem das cavernas, que tinha toda uma busca pelo prazer ali, de, pô, eu quero comer, eu tenho que ir procurar o fruto, colher o fruto, comer o fruto, ou matar o animal, né, enfim. E hoje é tudo tão simples que tudo perde sentido, porque, por exemplo, eu quero uma comida, eu vou ali, vou pegar meu celular, vou abrir um iFood,
escolher um hambúrguer, 30 minutos está na minha casa, nesses 30 minutos eu vou ficar ali rolando um Instagram, um TikTok, e perde o sentido, assim, porque a gente não tem mais busca, sabe? É direto recompensa. Cara, mas isso pra nós no dia a dia como... Quer dizer, pra mim, mero mortal, né? Não que nem uns aí que são head. Com programação, cara, a IA hoje, tipo, pô, tu não faz mais troubleshooting de nada, entendeu? Tu, tipo, sei lá, tu pega um código de erro, tu larga pra IA, bota modo Deus pra ela e diz, cara, resolve pra mim aí. Tu tem um... Tipo, cara... Sabe? A gente não... Enquanto o build falhar, resolve, né? Só para quando der sucesso. Compila aí pra mim como fazer um café, sabe? Tipo... Isso é absolutamente pra tudo. Tudo. Eu vou puxar um negócio nada a ver, cara. Games hoje. O que era tu jogar um Zelda Ocarina of Time e tu jogar, sei lá, qualquer outro jogo hoje? Cara, tipo assim... tinha uns puzzles e tu tinha que ir atrás e descobrir, aí não tinha internet. E aí, tipo, daqui a pouco o cara comprava uma revista, sei lá. Mas tinha desafio e tinha... O detonado, né? Exatamente, cara. E aí, tipo assim, caramba, consegui. Finalmente consegui, tá ligado? Tu deu... Olha só, o teu exemplo é muito real pra mim. Sabe por quê? Esses dias eu tava... Faz uns 2 meses. Eu tava zerando o God of War... 2018 no PS5, a versão remaster dele. E aí tem uma hora lá no jogo que tem um puzzle, estilo aqueles que a gente usa no PS2, no PS3 lá. Eu fiquei uns 30 minutos. Aí eu tô aqui no meu horário de almoço aqui, eu tô aqui quebrando cabeça pra botar esse guri lá pra sair fogo desse botão, tá ele e o filho dele no jogo. Botei no YouTube Shorts e tinha um cara lá com o detonado. E aí depois eu fiquei, eu sou um idiota, meu. Se fosse o Jordan de 13 anos e conseguir resolver. O Jordan de quase 30 não sabe. Pelo menos tu conseguiu pegar o negócio do cara fazendo. Porque hoje em dia eu vejo, tipo, os jogos, às vezes, tipo assim, se tu tá demorando demais, ele já vai te guiando, já vai botando uma setinha te mostrando a solução, ou vai resolvendo metade pra ti. Daí a gente tá falando sobre games, mas é pra aprender inglês, é pra um monte de coisa, cara. Claro, dá pra salvar tempo, dá pra avançar, eu acho que é útil pra muita coisa, entendeu? Tipo, tu vai melhorar um processo que levaria 3 horas pra fazer um negócio em 5 minutos, num ambiente de produção, de chão de fábrica, como é que isso não vai ser válido, entendeu? Muito válido. Agora, entendeu? Não tem... Só que não se aplica pra tudo, e aí hoje em dia a galera tá muito nesse lance, assim, cara, eu digo assim, não é que eu sou especial, mas é que eu remo contra a maré, tá ligado? Porque hoje em dia, nossa, bota ali, se tu botar assim, aprender inglês em 6 meses. Olha o que aparece no Google pra ti, cara. E aparece um monte. E a galera compra a ideia. Ao nosso mundo. Como ganhar 15 mil reais como dev. Em 6 meses. Não, eu já vi um de 6 semanas na pandemia. Tinha um dev mobile. E é até pra produção de conteúdo agora, esse canal Dark, aí o cara pega, joga, daí a IA faz o script, aí o cara não aparece, e aí é só um voice over lá do narrador, e nossa... Que o narrador também é IA. Então, assim, não tô dizendo que a IA é a pior coisa do mundo, não. É uma baita de uma ferramenta, só que essa sede pelo imediatismo que a galera tem, dos atalhos pra tudo, tá... formando a eu acho que que esse ansiedade. imediatismo ele se aplica assim de olhos fechados em qualquer caso. A gente tá falando de business, que é o que tu trouxe, né? Beleza, eficiência, cortar tempo, fazer mais rápido, lucrar mais, diminuir custo, perfeito, não precisa nem pensar. Economiza em alguma coisa lá no lucro, pum, vai, bota, né? Mas, a vida da gente é mais sensível, né? Acho que, claro, tem coisas que a gente tem que achar formas mais rápidas, mais práticas, mas será que tudo precisa? Né? Será que eu preciso ter atalho, por exemplo, para aprender um idioma, né? Será que não tem que aprender coisa mais, de fato, ali no deep, no sofrimento, no erro, né? Quem é que precisa de ar na geladeira, cara? eu fico... Como é que tu não vai saber que não tem ovo na geladeira mais, cara? Isso daí eu fico irritado com essas coisas, cara. Sério. E olha que eu sou da área. Meu... É uns negócios, assim, que eu sou do contra. Eu sou contra cardápio de QR Code. Eu sou uma ofensa aos devs, mas tudo bem.
Cara, O problema é quando só tem o de QR Code. Não, eu nem queria que tivesse. Esse é o problema. Não tinha nem que existir aquele negócio. E tu pede pelo QR Code e não funciona. Hein? Não, tem que Ele tá demorando e tu não sabe se o pedido foi feito ou não. Tem um estabelecimento aqui em Gravataí que tem bastante problema com isso. Não vou citar nomes. Mas, meu, é isso, tá ligado? E eu pego isso aí que tu falou agora, Diógenes, pra lançar pra, tipo assim, momento reflexão pra quem tá assistindo, tá ligado? Porque, assim, a gente tá meio que tá sendo alimentado esse negócio que tudo tem que ser rápido, e tudo tem que ser rápido, e tudo tem que ser de imediato. E aí, né, o Jordan brincou ali, geração de ansiedade, mas, cara, tu acha que muitos dos diagnósticos que a gente tem agora com muito mais frequência não é uma sequela disso daí? É isso, tá ligado? Agora eu vou falar um negócio que parece zoeira, mas eu juro que não é, tá? Se tá entrando na área de TI agora, ou tu já tá, e não percebeu ainda, todo mundo é muito ansioso, e esse negócio de IA tá só piorando isso. Então, junto com teus estudos de programação, com o teu inglês, adiciona uma terapia aí também. Vai precisar. Terapia pra todo mundo, cara. Não tem. E Não, eu tô acho falando, que- tipo assim... Pode falar. Não, é que a gente tá falando aqui, aí parece que é um negócio que, tipo, nós estamos falando, mas porque a gente tá enxergando a coisa de cima. Cara, Não, que eu cara. posto um vídeo no YouTube e eu fico aqui, ó, olhando será que tá estourando? Será que tá estourando? Eu não tô imune ao negócio, eu faço parte disso também. Só que Sim. eu tô querendo refletir um pouco, tá ligado? Sobre Sim. a situação. Não, mas aqui, ó, fazendo um compilado aqui, acho que a gente falou sobre a importância, acho que ficou claro para todos nós. Entendemos as maneiras de tá aprendendo. Tem muitas maneiras de tu aprender inglês, né? Mas vimos que a maneira, talvez, de tu validar e tu ir pra esse next level é a exposição. Acho que isso não importa o quanto de horas de estudo tu tenha, de gramática, de conversação, de videoaula, não importa. Se tu não te expor, tu não vai evoluir. Acho que conversamos sobre bastante coisa. Que TOEFL, só para casos muito específicos, Isso aí. na prática não vai fazer muita diferença, e que ensino de idioma sempre vai ter o seu mercado ali, o seu chão, né? Independente do avanço da tecnologia aí. Eu concordo. Não dou garantia de nada, mas espero que Vai, isso aí que vai acontecer. Claro que Mas vai, cara. é isso. Vai ficar até mais E- caro. Pois então, né? Daqui a pouco pode virar algo de nicho. Mas, Que nem é o que- Apple, é o que- o modelo Apple. É o que tende as coisas, pô. É o que tem as coisas. Tipo assim, deve... que a gente já falou, puxando pro nosso coisa aqui. Se alguém me perguntou assim, pô, o que eu faço agora como estagiário, júnior e tudo mais? Perguntar isso na palestra da Unicinos lá. Mentalmente eu só pensava assim, cara, eu só consigo pensar que bom que eu não tô na tua pele, cara. Porque, tipo, tá tenso, sabe? Não sei nem o que dizer, a gente precisa saber, porque que nem... mas é se adaptar, né, cara? Não adianta. somem coisas que a IA dá um replacement em some things. Guys Tem alguma- good, man. Guys good. Que nem ela substitui algumas coisas, novas funções aparecem, sabe? Que nem, sei lá... Enfim, esse papo também a gente consegue filosofar muito sobre isso. Mas acho que como inglês aqui, como um todo, e TI, acho que a gente conseguiu fazer vários insights. Uma das maiores valências de qualquer profissional, independente da área, é resiliência. Porque independente do mercado, a gente está em constante mudança, né? Verdade, cara. Verdade. Constante Você adaptação. é muito coach, cara. Mas, Jordan, e a mensagem de The commit? Life Snake. Antes de vocês comentarem, só um quick jabá. Um comentário no PL. Yeah. Ih, Ó, reprovou o velho. caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, ali acessa ali no YouTube English Drops, Teacher Rodrigo Matos com 2 T's, vocês vão me encontrar lá. E podem No acessar título também... do vídeo vai estar com o Rodrigo, se tu clicar ali no nome que vai estar de azulzinho, vai ser um hyperlink. Tu clica Nice. nele e tu vai pro canal do Rodrigão. E também, se quiser conhecer os meus cursos, aulas particulares e tudo mais, é só acessar englishdrops.academy, que tem curso para todo bolso. Vibe coder, safado. Nível...
Cara, ó, é isso que eu tô falando, entendeu? Eu não sou programador, mas é tipo assim, alguém deixou de ganhar dinheiro nessa história. Porque eu fiz o site todo no Vibe Coding, tá? I'm sorry, man, I'm sorry. Não, tá justo. É isso aí, tá ligado? Mas, não, é isso aí, só englishdrops.academy, acesse lá que vai descobrir toda a coisa lá. Faz aula particular com ele pra tu não falar mais squad. Não, a gente aprende coisa demais. Entre outras coisas, né? Exato. Só não sai Jordan, só Jordan. Essa daí a gente... Depois a gente Não, mas ó, conversa. isso que eu falo assim, ó, não precisa falar tudo bonitinho quando tu tá falando em português, não precisa ficar sendo o alecrim dourado, tá? Não tem problema falar uns home theater, essas coisas. Não tem problema, cara. Se tu tá falando em português, se estiver falando com um gringo, aí é outra história. Air fry. Air fry. Yeah. Abraço pra minha mãe. Eu sempre falo assim, eu vou fazer na air fry. Eu, mãe, não falo assim, não. Commit, então. The Life Snake. The Life Snake. Fechamos. Push na main. Commit. É os guri. That's Maravilha. Rodrigão, muito obrigado aí mais uma vez pelo teu tempo aí, por aceitar falar com esses dois doentes aqui numa sexta-feira, tarde da noite, né? E, cara, portas abertas pra gente gravar mais. Acho que é um conteúdo bacana, é um conteúdo que a galera pede bastante. A galera fala, pô, inglês, vamos falar de mercado, como é que é pra ir, né? Tenho curiosidade, quero aplicar pra entrevista, então acho que tem bastante aí assunto também pra gente ter um segundo papo, Quem né? pegou Pô, a com pio certeza. da... Quem Quem pegou a pio da carreira internacional ali que eu dei, pegou. Tá ali. É só prestar atenção. Não adianta, cara. TI vai estar sempre ligada com inglês. É isso aí. Não adianta querer escapar. Não adianta. É isso, Exatamente. é isso. Então Beleza? tá. Eu que agradeço aí, Aquilo. viu? Valeu Fechou, aí valeu. pela... Até a próxima. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu.